E dizem, quem não jejuasse naquele dia, quem não afligisse a sua alma, seria cortado no meio do povo. Ah, mas eu já confessei um pecado, por que eu vou lá? Não, você tem de ir. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Mas uma vez que foi purificado o santuário desses pecados do povo, que levaram ali, contaminaram o sacerdote, contaminaram o santuário, hein? Contaminaram tudo, o pecado ainda não desapareceu. Ele tem de ser tirado do meio da congregação pelo bode para Azazel. E só assim o pecado era eliminado do meio do povo. Antes, o pecado podia ser perdoado, expiado, mas a eliminação do pecado era só através, quando tirava o bode para Azazel, levava isto para fora. Aí o pecado era finalmente, totalmente eliminado. Não a culpa do pecado, já tinha perdoado. Para o povo, para o sacerdote. Hein? Mas havia uma realidade complexa. Muito complexa. O pecado não desaparece com a sua confissão e nem com o seu perdão. Ele envolve todo um processo no universo que nós vamos estudar aqui, a fim de lidar com a realidade e as consequências do pecado. Ele é perdoado, você foi perdoado pelo sangue de Cristo, Deus não se lembra mais desses pecados ao seu favor, mas esta realidade que nós provocamos traz toda uma necessidade que está muito além simplesmente de confissão e perdão. Isto é interessante, o ritual do santuário fala sobre isto. E o modo que Deus lida com isso também é extraordinário. Veja que o santuário, ele representa este meio de solução de Deus provido, que Deus proveu para o problema do pecado, que é expiação. Temos o santuário, temos o sacrifício, o sangue, temos o sacerdote, temos tempo. Cada dia havia um ritual sendo feito no santuário a favor do pecador, para trazer perdão para os seus pecados e para que ele pudesse continuar a existir diante de Deus. Isso é uma realidade, gente. Um pecador não pode existir diante do Deus Santo. A única maneira que um pecador pode continuar a existir diante de Deus é a propiciação, a expiação que Deus oferece. Somente assim. E Deus, na sua misericórdia, porque tem muita gente que não conhece isto, mas é o sangue de Cristo que dá direito para você viver diante de Deus. Tem muito pagão que não conhece isto, mas é o sangue de Cristo que dá direito para o pagão existir diante de Deus. Não há como ser humano existir diante do Deus Santo, no universo criado por Deus, sendo ele pecador, a não ser pelos méritos daquele Cordeiro de Deus que se ofereceu para nós termos essa possibilidade. E isso tudo é realidade do santuário. Agora, tem gente que existe diante de Deus e não aceita essa propiciação. Aí o tempo de graça que Deus dá, um dia chegará ao fim. Que nós vivemos nesse tempo de tolerância e de graça, de oportunidade de conhecer, oportunidade de ter perdão. Mas muita gente não aceita e Deus não força isto. Mas o ritual do santuário mostra todos estes detalhes. E é algo extraordinário. E por último, aí algo interessante, e terminamos o nosso estudo aqui, existe um culpado. Mesmo depois da expiação, mesmo depois de cordeiro, mesmo depois de sacerdote, existe um culpado. E este culpado, no texto bíblico, se chama Azazel. Uma vez, estando lá no nosso seminário, lá em Engenheiro Coelho, nós tivemos um colega, um pastor, que estava fazendo o seu programa de doutorado. E daí, a tese de doutorado dele era um estudo sobre o bode para Azazel. E ele chegou e me abordou assim, Reinaldo, tudo bem? Eu falei assim, tudo bem, como é você, meu amigo? Tá? Rapaz, eu estou aqui pesquisando, e o meu trabalho é o seguinte, muitas igrejas, elas nos condenam, falando que foram os adventistas do sétimo dia que inventaram essa história de que o bode para Azazel representa Satanás, em vez de representar Jesus.
E ele diz, se eu encontrasse alguém antes dos adventistas que defendesse essa ideia, seria uma maravilha. Você me ajuda? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na biblioteca. Entramos na biblioteca. Vamos olhar o dicionário bíblico mais famoso no mundo teológico que existe, chamado Anchor Bible Dictionary. O dicionário bíblico da Anchor. Este não é um dicionário adventista. Os autores que escreveram esse dicionário não são adventistas, mas é o mais conceituado academicamente dicionário da Bíblia em todo o mundo. É o top do mundo. Assim, vamos primeiro olhar lá. E vamos olhar o verbete Azazel. E aí, quando nós olhamos lá, nós encontramos esta citação que eu aqui traduzi e abreviei. A citação diz assim, lá no Anchor Bible, na página 536 do volume 1, no verbete Azazel. Ela diz, o significado do termo Azazel não é totalmente claro. Mas você conhece que é um termo difícil. As principais interpretações são, e ele vai listar 4 interpretações que são as principais. Okay? Primeiro, é o nome de um demônio. E aí ele vai citar algumas fontes, alguns autores que defendem isto. Depois, segundo, é uma designação geográfica, significando algo como um precipício, um barranco, assim, bem profundo. Hein? Terceiro, é um substantivo abstrato, significando destruição ou remoção total. Então, representa a ideia de remoção de pecados. Então, bode para remoção, seria isto. Hein? Quarto, é uma palavra composta dos termos es, que no hebraico quer dizer bode, e ozel, que quer dizer que vai embora, que é enviado. E seria uma descrição do bode que é enviado. E assim ele é traduzido na Septuaginta e na Vulgata, e dessa interpretação que aparece na Septuaginta, que a Bíblia é o Antigo Testamento em grego, na primeira versão, e a Vulgata, que é para o latim, vem a palavra bode emissário. Então, vê, a palavra que nós temos aqui na Bíblia, bode emissário, vem dessa interpretação de que é um bode que vai embora. Es ozel. E aí ele continua, porque ele dá as partes, daí ele diz o seguinte, veja que interessante, lembrando que isto é um dicionário não adventista. É um dicionário top acadêmico a nível de teologia. Diz, destes 4 pontos de vista, a compreensão de Azazel como um epíteto de uma personalidade demoníaca é a mais razoável. As principais evidências são, e aí eu resumi as evidências. Primeiro, ele diz, Levítico 16, 8 diz que um bode estava sendo para o Senhor, para Yahweh. E diz, e o segundo bode para Azazel, e usa a mesma preposição para. E ele diz, o primeiro é para uma referência a um ser sobrenatural, Yahweh, Deus. Então, o para do segundo é também para um outro ser sobrenatural. Existe correspondência na terminologia. Segundo, o bode para Azazel era enviado ao deserto, que na Bíblia é um lugar usualmente considerado como a moradia dos demônios. E aparece em Isaías, ele cita aqui Isaías, Levíticos, e a tradição judaica, o livro de Tobit, e no Novo Testamento, Mateus, capítulo 12, verso 43. Okay? E quarto, okay? E último, diz aqui, na literatura pseudoepígrafa, ou seja, a literatura antiga, mas não bíblica, a literatura judaica, que havia na antiguidade, que representa a interpretação no meio judaico cerca de 200 anos antes de Cristo até 100 anos no primeiro século. Mais ou menos aí. 200 antes de Cristo até 100 anos aí, no início do nosso século. Nessa literatura judaica,
Azazel aparece sempre como sendo um ser plenamente demoníaco. Ou seja, e aí cita 1 Enoque, vários capítulos, Apocalipse de Abraão, vários capítulos também. Isso quer dizer que a compreensão de que Azazel representa um ser demoníaco não é uma invenção adventista do sétimo dia. Ela vem desde antes de Cristo e é a mais comum na literatura judaica antiga, antes de Cristo e do primeiro século. Portanto, nós, como cristãos adventistas, ao entendermos isto, nós não estamos inventando algo novo. Nós estamos dentro da linha de interpretação das mais antigas acerca desta realidade sobre Azazel. Existe um culpado. E este culpado um dia levará a culpa e responsabilidade de todos os pecados que foram expiados. Culpa dos pecados. E da todo o processo que foi feito através do plano da redenção para aqueles que tiveram seu pecado perdoado, confessado e expiado pelo ministério do santuário. E nós iremos estudar isto profundamente na nossa vigília.